Abre a Bíblia comigo, por favor, em Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13. Vamos falar hoje sobre as parábolas de Jesus. Quem sabe o que é uma parábola? Levanta a mão. Okay. Uma parábola de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele falava muitas vezes em parábolas. E porquê que ele falava em parábolas? Olha, é assim, ele contava, basicamente, a parábola ele contava uma história terrena para o fim um significado celestial. Ele contava uma história que é fácil de entender, que é fácil para nós guardarmos aqui, mas tem um significado celestial, tem um significado muito mais além que nós pensamos. E muitas das vezes, aqui o pastor na quarta-feira, por exemplo, falou muito bem, muitas das vezes ele falava na terra, na agricultura. Ele falava em semear para colher. Porquê? Porque naquele tempo não tinha o euro, não tinha a libra, não tinha o dólar, não sei se vocês sabem. A economia do povo de Deus era semear na terra para colher da terra. Tinha animais, etc, etc, etc. Então, ele falava muitas vezes na terra, de semear para colher. Para quê? Para nós, humanos, entender o que é que eu estava a falar. Para nós entendermos melhor aquilo que eu estava a falar. Mas antes de começar aquilo que eu vou pregar, a primeira parábola, que é o trigo e o joio, e quero ler aqui o Mateus 13, porque eu achei muito interessante aquilo que Jesus falou aqui. Então, a partir do 10, a partir do versículo 10, diz assim: E, acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que falas em parábolas? Olha, Jesus, por que tu falas em parábolas? E nós não entendemos muito bem. Explica lá, por que tu falas estas coisas às vezes estranhas? Porque às vezes ele fala coisas na Bíblia que nós achamos, e vou explicar mais a pouco, porque há pessoas que compreendem e há pessoas que não compreendem. E já posso adiantar, se você não tem o Espírito Santo de Deus, é por isso, irmãos, que é extremamente importante você receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que você recebe Jesus, você vai receber o Espírito Santo. Porque você, sem o Espírito Santo, você não vai entender nada que estou a falar. Você não vai entender nada daquilo que Jesus falou, porque vai fazer uma confusão na vossa cabeça. Porquê? Eu conheço montes de pessoas. Podem ler a Bíblia de capa a capa, Gênesis Apocalipse. E estava a pensar em inglês. Que é Genesis, não é mesmo? Genesis, Apocalipse. E eles leem a Bíblia. E eu até conheço pessoas que leem a Bíblia, e não digo todos os dias, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana leem, mas não entendem. E você pode perguntar assim: pastor, como é que você sabe que eles não entendem? Para as atitudes deles. Aí está. Não é pelos sinais que a pessoa dá, é pelos frutos que a pessoa mostra. Um sinal é você ler a Bíblia. Mas por que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que leem a Bíblia, que leem só para ler. Mas não é para conhecer o Deus que está lá na Bíblia, é para conhecer o seu pai e o meu pai. Porque Ele é pai. Deus é pai. Quem sabe o que é isto? Deus é pai. Ele cuida de nós. Então nós temos de ler a Bíblia para ver o que Ele tem para nós. Não é para ler a Bíblia só, eu vou ler a Bíblia. É por isso que Jesus ficava extremamente irritado com os fariseus, porque eles eram pessoas que queriam mostrar às pessoas à volta, os doutores da lei, a Bíblia fala, e os fariseus, aqueles que mataram Jesus, basicamente, porque eles queriam ler, eles liam a Bíblia só para ler. Você não pode ler a Bíblia só para ler. E conhece um monte de gente que fazem isso. Eles não sabem, não têm o Espírito Santo de Deus dentro deles, não entendem nada.
Não entende nada que a pessoa fala. É por isso, é extremamente importante que você recebe Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, o Espírito de Deus entra no vosso corpo. O Espírito Santo entra na vossa vida. E Ele tem que obrigatoriamente estar à vossa frente em tudo, irmão. Na vossa vida financeira, na vossa vida de familiar, no seu casamento. Se você não tem o Espírito Santo na vossa vida a guiar cada um de vocês na vossa vida, vocês perdem facilmente neste mundo. Vocês perdem neste mundo facilmente. Ouça o que eu estou a dizer. Você tem que obrigatoriamente ter o Espírito Santo de Deus na vossa vida. Entregar a sua vida a Jesus. E é com urgência, porque este mundo, e digo uma coisa, eu vi imagens esta semana que fiquei extremamente chocados mesmo. A gente quase parece como ser humanos a viver neste mundo, que a gente quase pensa assim, não há mais nada que nós podemos ver ou ouvir que vai chocar mais. Vocês estão a ver o que está a acontecer nos Estados Unidos? Alguém viu as notícias dos Estados Unidos esta semana? Fogo. Mas tristeza. Mas uma tristeza mesmo, não é? É mesmo. Olha, se você já ouviu o quê? Não vistes? Olha, semestre, isto é verdade. Pode ir à internet, depois buscar. Deve estar no Facebook ou no YouTube, o que é. Claro, nos canais de Europa, por exemplo, Inglaterra, alguns canais dos Estados Unidos não mostraram os vídeos todos, por razões óbvias. Mas em Portugal mostram tudo. Então no CMTV mostram mesmo tudo. É tudo para a Frentex. Um casal, negros, estava a conduzir no seu carro, ok? Foram parados pela polícia. Por causa de uma luz, estava atrás, estava partido, o que é. Pararam ele. O homem, isto estava tudo em direto. A namorada do homem a filmar isto em direto. Ele disse, a polícia estava à frente dele. Olha, eu tenho uma arma, mas eu tenho uma licença para esta arma que eu tenho aqui. Está aqui nesta algebeira, ok? Eu tenho uma como é que chama? Um posse de armas, prontos. Ele explicou muito bem. A polícia pediu-lhe a carta de condução. Então ele não foi assim, para buscar a carta de condução, ele levou 4 tiros, irmão. 4 tiros. Mesmo assim, a queima-roupa, não é? Vocês chamam queima-roupa? 4 tiros, mas que tristeza. E vi isto tudo, os portugueses mostram tudo. E primeiro vi no Sky News, que é o canal britânico, depois eu vi acho que foi no SIC, ou não sei o quê. E vi aquilo e fiquei extremamente chocado. O rapaz levou 4 tiros e a namorada, eu não sei como é que ela fez, não me pergunta, ela tinha mesmo sangue frio, que é só isso. Ela continuou a filmar toda essa cena. E ele morreu em direto. Você sabe, com o telemóvel hoje em dia, você vai ao Facebook e carrega lá live, que é em direto. Você pode gravar. Ainda agora, nós gravamos o grupo Louvor em direto, 30 segundos. E você pode fazer isso em qualquer parte você pode agora gravar em direto. E a namorada estava a gravar isso em direto. E o rapaz morreu lá. Mas tristeza. Mais um. Mas eu acho que isto ainda foi mais chocante. E o rapaz morreu lá em direto. E mostrou tudo, o vídeo todo. Ele assim, tudo cheio de sangue aqui, mas de tristeza. E o pastor que ele falou há pouco sobre os nossos dízimos, nossas ofertas. E não vou falar de dinheiro. E ele falou da proteção de Deus. E nós precisamos da mesma proteção de Deus. Nós precisamos mesmo da proteção de Deus. Porque este mundo é mau, irmão. E não estou aqui para meter medo a você. Olha, a palavra de Deus não é para meter medo a ninguém. Atenção. Mas nós temos de falar as coisas como são. Este mundo está terrivelmente perdido. Está perdido mesmo. Como é que é possível uma coisa assim acontecer? E claro, está tudo o pessoal aí e está uma loucura neste momento. Porque toda a gente está contra isso. Claro, óbvio. E nós precisamos, nossos filhos, pais, mães, estão aqui. Vocês orem pelos vossos filhos. Vocês podem pensar assim, estão aqui na Madeira, é uma ilha, fica quantos quilómetros da África, está no meio do Atlântico. Irmão, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, pronto, é nos Estados Unidos, mas aqui na Madeira também acontecem coisas ruins. Se calhar em baixa escala mais baixa, é verdade, mas nós precisamos orar pelos nossos filhos, para eles não perder. Orar pelos nossos filhos estão lá fora também, no estrangeiro. Amém? E então, eu queria partilhar isso com vocês, porque isto está a ficar numa maneira que
Só com Jesus mesmo. E eu creio que isso, quando a Bíblia diz que Ele vai sofrer a separação daqueles que servem a Deus e não servem a Deus, muitas vezes os pastores e os líderes usam esse versículo para falar de finanças. Não é só finanças, irmão. Ele vai separar aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque aquele que serve a Deus sou eu, sou vocês, todos estão aqui nesta sala. A mão de Deus está sobre a vossa vida. E nós vamos falar isso a pouco. Porque o diabo está tudo interessado em mexer na sua vida. Mas aquilo que vocês têm que entender é que o diabo não pode tocar na tua vida. O que é que ele faz? A gente vai ver o que é que ele faz. Mas você vê o livro de Jó, o primeiro capítulo de Jó, Deus falou que o diabo anda aí e perguntou ao diabo, olha Satanás, o que é que tu andas aí a fazer? E Satanás respondeu a Deus, olha, anda aí a passear. E depois Deus disse assim, olha, já observaste o meu servo Jó? Reto, e tal. Vocês conhecem a história, não é? E Deus disse a ele, olha, vocês podem tirar tudo, podem tocar nos animais, etc., as terras, mas na vida dele não toca. Na nossa vida, o diabo não pode tocar, mas ele semeia joio lá à volta, e nós vamos ver isso. Ele não pode tocar na nossa vida. O diabo não pode tocar na nossa vida. Aquilo que ele faz é semear joio à nossa volta, para nós tirarmos os olhos daquilo que realmente importa. Ele semeia joio, e nós vamos ver isso, joio à nossa volta. Mas Satanás, ficam a saber, igreja, ele não pode tocar na tua vida. Você é um boa semente, você é filho de Deus. E filho de Deus não é uma pessoa qualquer. O sangue de Jesus está sobre a vossa casa. Não foi isso que aconteceu no Egito? Olha, ponha o sangue do cordeiro em cima das ombreiras da porta. E onde tem o sangue, o anjo da morte não pode entrar, não é isso? Isso hoje em dia também é que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, está sobre as nossas crianças, está sobre as nossas mulheres, nossos maridos. Amém? Amém? Vamos começar de novo. Mateus 13:10. Então os discípulos perguntaram a Jesus, olha, por que tu falas em parábolas? E Jesus respondeu, versículo 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Mas a eles não é dado. A eles quem? Jesus estava a falar dos fariseus, os doutores da lei, que liam a Bíblia, mas não leram para conhecer a Deus. Não aceitavam Jesus. Jesus veio em Israel, nos meios dos judeus. Mas os judeus, até hoje em dia, não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Está quente aqui dentro. Porque aquilo que tem se dará e terá em abundância, mas aquilo que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado. Por isso falo em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendeis. Não é assim? E vendo vireis e não percebereis isso. Porque o coração deste povo está endurecido e ouvia o mau grado com os seus ouvidos e fechou os seus olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu a cura. Ele está a dizer para você entregar a sua vida a Jesus, a Ele. Para você converter dos vossos maus caminhos. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos de entregar a vida toda para Ele. Não é só olha, eu só vou pôr a minha família nas mãos de Deus, mas não põe a vida financeira. Isto está aqui que o pastor estava a falar. A vontade de Deus é que vocês põem toda a vossa vida nas mãos de Deus. Na mão dele, a vida financeira, os vossos filhos, os vossos familiares, o vosso trabalho, irmãos, o vosso trabalho, negócio, tudo, casamento, seja o que for. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. E ouvir aquilo que vocês ouvem, mas não ouviram. Jesus está a dizer aqui, se vocês querem entender os ministérios do reino dos céus, vocês têm que aceitar Jesus. Vocês têm que
deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Deixar Ele guiar a vossa vida no caminho que Ele preparou para cada um de vocês. Porque sem o Espírito Santo, você não vai a lado nenhum. Amém? Abre a Bíblia em João 16, 7, para confirmar isto. João 16, 7. João 16, versículo 7. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá. Jesus estava a falar que ele ia morrer, ele vai para a cruz. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele está a falar do Espírito Santo. Mas se eu for e enviar, vou-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo a pecado, a justiça, do juízo, o pecado porque eles não creem em mim, a justiça porque eu vou para o meu Pai e não vais ver mais, e o juízo porque já o príncipe diz que não está a falar de Satanás, já está julgado. E ainda tenho muito para dizer, eu gosto deste versículo, ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E depois ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Podemos parar aí, em toda a verdade. Ele que vai guiar em toda a verdade. Irmãos, abre a Bíblia comigo para começar. Mateus 13, 24. Este é a primeira parábola que nós vamos ver. Quem não tem Bíblia? Tens Bíblia? Queres uma Bíblia? Vais lá dentro buscar uma daquelas Bíblias pequenininhas, brancas. Aquelas Bíblias brancas, não coisa. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24 diz assim: propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente. Diga comigo, boa semente. Boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E depois foi embora. Portanto, o homem veio, semeou boa semente. Ele semeou boa semente. E depois veio o inimigo, semeou joio e foi embora. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Uma grande chatice. E quando a erva cresceu, ou seja, quando o trigo começou a crescer, o que aconteceu? Ao lado do trigo apareceu também joio. Alguém está a entender? Versículo 27. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram assim: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? É uma pergunta que ele fez ao Senhor. Olha, não semeaste boa semente? Olha, eu vi naquele dia tu semeaste boa semente. Não semeaste boa semente? Porque tem então joio. Então o dono da terra disse assim. E ele disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos disseram: olha, tu queres pois que nós vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não. Digam comigo, não. Digam comigo, não. Eles queriam arrancar o joio, mas o homem disse: não. Isto tem tudo um propósito. Vocês aguentam firme aí na vossa. Isto tem tudo um propósito. E o Senhor da terra disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atirei os molhos e depois vai para queimar, não é? E o trigo, ajuntei todo o trigo e pus no meu celeiro. Mais à frente, versículo 36, Jesus vai agora explicar o que é que isso significa. Mais à frente, o mesmo capítulo, 36, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: olha, mestre, explica lá o que é que tu estavas aí a falar, porque nós não entendemos muito bem. Explica-nos a parábola do joio do campo. E eu respondendo disse assim: o que semeia boa semente é quem? É o Filho do Homem. O campo é o que é? Não é a igreja, irmão. O campo não é a igreja, é o mundo.
Ponto número 1. Não, ponto número 2. O ponto número 1 é a boa semente é semeada por quem? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Ele semeou o quê? Boa semente. Cada um de vocês aqui dentro, quer que você acredite, quer não, porque sei que vocês não são perfeitos, mas vocês são boa semente. Cada um de vocês que estão aqui é boa semente. Não é semente podre. Não é semente não presta. Podre. Não sei porquê. É boa semente. É semente boa. Vai dar fruto. Uma boa semente dá o quê? O que está a dizer aqui? Dá trigo. Amém? Então, o Filho do Homem e o campo é o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é quem? É o diabo. Quem semeia o joio? É o diabo. Não é Deus, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o filho do homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e cometem iniquidade. Irmão, o campo é o mundo, não é a igreja. Okay? Esse é o ponto que vocês têm que entender. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. O diabo faz uma pergunta assim. Se eu perguntar a alguém, se eu ler este parábola a alguém e pergunto assim, olha, você tem que entender, há boa semente e há má semente. Não há semente assim mais ou menos. Deus não diz isso. Deus diz que há boa semente e há semente que não presta. A semente boa somos nós, graças a Deus. Estamos aqui nesta sala hoje, amém? A semente má, ruim, podre, é a semente do diabo. É aquilo que o diabo semeia. Vocês estão a entender? Há a boa semente e há a má semente. Ok? Estão a entender? Quem semeia a má semente é o diabo. Agora alguém pergunta assim, mas porquê que o diabo atacou? Porque se nós vamos perguntar à maior parte das pessoas, as pessoas vão dizer assim, bem, o diabo atacou porque a Bíblia diz Satanás só vem para roubar, matar, roubar e destruir. E é verdade. A prioridade número 1 do diabo é para matar, para roubar e para destruir a vida de um cristão. É verdade. Mas você tem que entender uma coisa, ele não pode tocar na vossa vida. Ele não pode. A primeira coisa que ele diz, ele vem para quê? Para matar. Ele não pode matar. Você é filho de Deus, está protegido por Deus, como eu já disse. Você tem a mão de Deus sobre a vossa vida. Ele não pode atingir a vossa vida. Então o que é que ele faz? Fala comigo. O que é que ele faz? Ele planta à sua volta joio. Ele planta à volta da vossa vida joio. E não estou a falar só na igreja, irmão. Porque é muito bonito nós falarmos aqui, é joio na igreja. Porque nós, muitas das vezes, falamos em joio e nós pensamos que é só joio no meio de nós aqui na igreja. Deus não está a dizer isso. Deus está a dizer joio na nossa vida. Olha, não é só pessoa, pode ser uma situação. Por exemplo, o pastor aqui falou de finanças. Portanto, Satanás quer matar, roubar e destruir. Matar ele não pode. Porque você é filho de Deus, você é boa semente, não pode. O que é que ele tenta fazer? Roubar. Como é que ele tenta roubar? Fala comigo. Semear joio à vossa volta, da vossa vida financeira, como aqui o pastor falou. Ou como é que ele semeia joio na nossa vida financeira? Contas extras, um forno que um dia para o outro vai ao ar, uma placa de forno. Quem sabe que estou a entender? Ou uma esquentadora, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça. De repente, o carro, a semana passada, foi arranjar. Hoje de manhã já variou, você ficou no meio da via rápida. Como é que o diabo semeia joio? No meio da nossa vida. Porque ele sabe que sabe. Ouça. A Bíblia diz assim, o Filho do Homem não tem dúvida nenhuma na cabeça de Jesus, na cabeça de Deus, que você é boa semente. Quando Ele foi semear a boa semente, não tem dúvida nenhuma que cada um de vocês é boa semente. Cada um de vocês têm que entender isto. Você é boa semente,
O que é boa semente? O que a Bíblia diz que é boa semente? É trigo. Quando você vai para a terra, você foi trigo. Quando você cresce, você é trigo. Se eles cortam você, você é trigo. Vocês têm a entender? Se nós queimamos, é trigo. Trigo sempre vai ser trigo. Você é trigo. Mas o que o diabo tenta fazer é semear joio à nossa volta para tentar, cada um de nós, tirar o foco daquilo que realmente importa. E joio, irmão, joio não é só na igreja. Joio pode ser lá fora. Joio pode ser o seu colega do trabalho. Está sempre a picar. Joio pode ser um colega da escola. Está sempre a picar. Que sabe que você vai à igreja e está sempre a picar. Isso pode ser joio. E qual é a primeira coisa que vai à nossa mente? Fala comigo. Quando nós vemos esse tipo de pessoa à nossa volta, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Vamos lá arrancar. E o que Deus diz? Não, deixa. Deus diz, deixa isso. Não arrancas. Vamos a crescer. Porque não é que Deus quer que você sofra. Deus quer que você confie nele 100%. Deus quer que você confie nele 100% da vossa vida. Há coisas na nossa vida que só Deus vai tratar. Nós andamos tão preocupados com coisinhas aqui, coisinhas acolá, coisinhas do trabalho, coisinhas do negócio, isto e aquilo. E Deus está sempre a dizer, olha, deixa isso está nas minhas mãos. Já não puseste nas minhas mãos? Sim, então deixa nas minhas mãos. Ele vai tratar disso. Amém? Não quer dizer que você não vai orar. Claro que você vai orar. Mas Deus não quer que você fique absugado com uma coisa que você não pode fazer nada. É só Deus. Aliás, alguns sabem o que estou a falar. Há coisas na nossa vida, é só mesmo por Deus. Há coisas na nossa vida que é só por Deus. Então, por que o diabo atacou? Pensa bem, naquela altura, como eu disse no início, não existia a libra, o euro, o dólar, não existia nada disso, era tudo na terra. É tudo na terra. Aquilo que vocês têm a entender, que o diabo às vezes atinge quem de nós na nossa vida para atingir a Deus. Quem é o dono da terra? É Deus. Deus é o dono. Ele foi semear a boa semente, diz a Bíblia. Mas o diabo, como ele não pode atacar a semente, porque você é a boa semente, ele quer atacar o dono. Então o que ele faz? Ele planta joio à volta para atacar o dono. É por isso que ele ataca a nossa vida, muitas das vezes. Vocês têm que entender isso. Às vezes nós somos atacados na nossa vida porque ele põe joio à nossa volta, porque o diabo, Satanás, quer atingir a Deus. Ele quer atingir a Deus. Ele não pode tocar em si, não pode tocar na sua vida. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Não é isso que a Bíblia diz em Gênesis? Não é isso que a Bíblia diz? Então o que o diabo quer fazer? Uma das armas dele é atacar a Deus. É por isso que ele atacou aquele campo, com joio à volta. Pensa bem, você não tem familiares que estão sempre a picar? Você não tem familiares e amigos que estão sempre a picar? Ouça-me esta. Você vai à igreja, você vai àquela igreja, aquela igrejinha fica lá no centro comercial São Pedro e tal e coisa. Vê como é que está a tua vida. Quem já ouviu essa? Vê como é que está a tua vida. Onde é que está o teu Deus? Quem já ouviu essa? Já ouviste essa, cunhado? Vê como é que está a tua vida. Tu bem dizes que acreditas em Deus, mas vê como é que está o teu casamento. Vê como é que está a tua vida financeira. Nem carro tens para ir para o trabalho, desgraçado, vai de caminhoneta. Vê como as pessoas do mundo tratam os cristãos às vezes. E o diabo está todo interessado em semear joio à nossa volta para atingir a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, aguente firme na vossa cadeira, ore em casa, porque isso vai passar, irmão. Leve e momentário é aquilo que passa na sua vida. Isso sei, irmãos, às vezes parece que nós estamos ali no meio do hurricane. Furacão.
Aquele olho do furacão ali no meio. Nós estamos às vezes, e muitas das vezes não estamos mesmo lá no meio. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, e falo por experiência própria. Não é que eu sou melhor que vocês, não é nada disso. Mas isso tudo passa, irmãos. Isso tudo passa. E se vocês aguentam firme na vossa casa, ore a Deus. Guarda isto aqui. Que isto é veneno, irmão. Isto está aqui, tão pequenininho. Não é pequenininho. Mas isto é veneno às vezes. Nós falamos o contrário daquilo que Deus fala. E atrasa cada vez mais a nossa vida. Porque nós não falamos aquilo que Deus diz. Nós falamos as circunstâncias que nós estamos a viver neste momento. Mas nós não podemos viver as circunstâncias que nós estamos a viver neste momento. Temos de ver muito mais à frente. E tenho uma boa notícia. Tudo o que você está a passar, ou pode estar a passar neste momento, isso tudo passa. Isso tudo passa. E muito mais à frente, as mesmas pessoas que gozem de vocês, os mesmos familiares, amigos não são amigos, são amigos da onça, amigos, colegas, conhecidos, estão a dizer mal, dizem mal de vocês, que vocês vão à igreja, à igrejinha, você é filhinho. Essas mesmas pessoas vão acabar por respeitar cada um de vocês, e sei que estou a falar. Vão acabar por respeitar vocês no meio da tribulação, no meio do olho do furacão, você aguentou firme e não desviou nem para a esquerda, nem desviou para a direita, mas você seguiu mesmo em frente. E as mesmas pessoas vão ter mais respeito por si por causa disso. Amém? Amém? Abre a Bíblia comigo. Comigo em João 10, 27. Trigo e joio, irmãos. Trigo e joio. Não é engraçado às vezes a nossa vida? Olha, mestre, não é muito engraçado a nossa vida, do dia a dia? Nós pensamos a nossa vida e muitas das vezes nós somos, vamos ser sinceros, irmãos, somos todos assim. Nós às vezes julgamos muito para a aparência. Nós julgamos muito para a aparência da pessoa. Ninguém vai dizer não. Eu sei que vocês são santificados pelo sangue de Jesus, mas vocês não são perfeitos. Nós muitas das vezes, ainda bem que foi o sangue de Jesus que santificou cada um de nós, senão, mas muitas das vezes nós temos manias de julgar a pessoa para a aparência. Mas não é engraçado que às vezes ao longo da nossa vida, a nossa caminhada na vida com Jesus, nós vemos pessoas que nós achamos que são joio, mas afinal é trigo. Não é muito engraçado ao longo da nossa vida, não estou a falar só na igreja, estou a falar da nossa vida com Jesus, mas a nossa vida lá fora, o nosso trabalho, o nosso negócio, etc. Não é muito engraçado que nós conhecemos pessoas que nós achamos são trigo, mas mais à frente a gente vemos que são joio. Não é muito engraçado? É por isso que nós temos a orar, buscar direção a quem? A Deus, e temos de ter o Espírito Santo dentro de nós para guiar os nossos passos no dia a dia, porque nós facilmente, pelos nossos olhos, nós julgamos as pessoas, que nós pensamos, aquela deve ser boa pessoa, porque faz assim, porque faz assado, não sei o quê, aquilo deve ser trigo. Mas aquilo, vê a maneira que ela se veste, vê a maneira que ele se comporta, e nós pensamos que essa pessoa é joio. Mas às vezes nós ficamos muito, muito surpreendidos, porque aquilo que nós pensamos é trigo, onde é que ele está? Onde é que ela está? Olha a sua volta, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? E aqueles que nós pensamos que é joio, que nós criticamos muitas das vezes, que são joio, onde é que eles estão? Muitas das vezes estão na igreja, ainda sentados na igreja. Mesmo passando aquilo que eles passam, mesmo assim estão na igreja. Não é engraçado isso? Esta é uma parte. João 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas, são cada um de nós estamos aqui, ouvem a minha voz e eu conheço-vos. Eu conheço cada um de vocês. Eu gosto tanto deste versículo. E elas me seguem. Olha-me esta. E Ele, Jesus, vai dar a vida eterna.
a cada um das ovelhas de Jesus. Cada um de vocês, Ele dá a vida eterna. E nunca há de aparecer, e ninguém, aqui na minha Bíblia diz assim, e ninguém vai tirar das minhas mãos. Você é boa semente, da maneira nenhuma, Jesus vai... Ele não quer que você desvia por causa de uma circunstância na vossa vida, que se calhar não vai como você quer. A vontade de Deus, quando você aceita Jesus, mas aceitar mesmo Jesus, há aceitar Jesus e há aceitar Jesus, porque nós muitas vezes, às vezes aceitamos Jesus, mas aceitamos, pronto, aceitamos, hã? Porque alguém disse, porque a minha mãe vai e pronto, e tem que aceitar Jesus. Para já Jesus é ele não força ninguém a fazer nada. Você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador. Ele tem que sentar no trono da sua vida, no seu coração, porque você quer que Ele entre. Não é porque outra pessoa diz. Você tem que deixar Ele entrar. E eu garanto mesmo, se você deixa Jesus entrar na sua vida, a sua vida nunca vai ser o mesmo. Nunca. E podem me chamar louco, podem me chamar os nomes que quiserem, podem me chamar fanático, Jesus freak, como muita gente vê. Podem chamar Jesus freak, podem chamar o que quiser, mas eu garanto que Jesus entrar na sua vida e você deixando Jesus entrar em todos os departamentos da sua vida, que a sua vida nunca vai ser igual. Vai ter muitos lombos e muitos vales e tal, isso é verdade, mas a sua vida nunca vai ser igual, porque você tem alguém no seu lado, você tem alguém, um advogado, um fiador, está onde? Está sentado à direita do Pai, está a interceder para cada um de vocês. Porque você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós somos terrivelmente imperfeitos, irmãos. Mas é por causa do sangue dele que justificou cada um de nós estamos aqui. Nós somos santificados por ele. É por isso que ele está sentado à direita do Pai. Porque se ele não estava sentado à direita do Pai, meu Deus do céu, como é que Deus olhava para nós? É por isso que no Velho Testamento era como era. Você pecava no Velho Testamento, você morria na hora. Pessoas morreram mesmo. Né? A Bíblia até fala... Deus abriu um buraco na terra e não foi a Gomorra, a Sodoma e... Não foi isso que aconteceu, não foi outro lugar. Pronto. Hã? Isso. Então, se Jesus não estava lá à direita do Pai, você já imaginou como a gente estava? Glória a Deus que nós temos Jesus na nossa vida. Amém? Amém? A próxima pergunta, quem é trigo e quem é joio? Se nós somos abordados com essa pergunta, quem é trigo e quem é joio? Olha, essa pergunta é muito difícil de responder. Como eu já disse, a nossa caminhada na nossa vida é muito engraçado que nós pensamos às vezes a pessoa é trigo, mas afinal é joio. Nós pensamos às vezes a pessoa é joio, mas afinal é trigo. Então é uma pergunta muito difícil de responder. Quem sabe é Deus. Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Nós vemos o exterior. Eu vejo o exterior do meu sogro, o pastor. Eu vejo o exterior dele. Mas Deus vê o coração dele. Deus vê como ele realmente está. Eu vejo que ele está contente. Comeu sardinhas ontem. Ele deve estar contente. Comi sardinhas ontem. Para aparência, parece estar contente. Mas o interior, como é que está o interior? Como é que está o interior dele? Não sei. Só Deus é que sabe. É por isso, só Deus é que sabe quem é trigo e quem é joio. É por isso que isto tem muito a dizer. Isto tem muito para dizer. Porque é assim. Nenhum líder, nenhum pastor pode dizer quem é trigo e quem é joio. Ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer. Porque crescem ambos juntos. Crescem assim juntos. Ninguém pode dizer que... Nenhum líder pode estar aqui a dizer este é trigo, aquele é joio. Não pode, porque ambos crescem juntos. Você veja o exemplo de Judas. Quem não conhece Judas? Toda a gente conhece Judas. Jesus afastou Judas.
Hã? Jesus arrancou Judas. A Bíblia fala que antes da última ceia, Judas foi ter com os... Vocês já conhecem a história, se não conhecem, já viram um filme. Foram até os sacerdotes, aqueles que queriam matar Jesus, ofereceram 30 moedas de prata e Judas aceitou, certo? Agora eu pergunto, será que Jesus não sabia que ele ia trair? Claro que eu sabia. Até na última ceia, ele disse que há alguém aqui no meio de nós que vai me trair. E eles dizem, mas quem? Aquele que mete a mão no prato, é aquele que vai me trair. Eu sabia que Judas ia trair. Mas Jesus arrancou Judas, não arrancou. Não é engraçado isso? Ele lavou os pés de Judas, não é engraçado isso? E nós às vezes estamos tão preocupados em arrancar aquilo, vamos arrancar não sei quantas, vamos arrancar aquilo. Mas o próprio Jesus não arrancou o homem que traiu. Quem somos nós para dizer que aquilo é joio e que é trigo? Quem está a entender? Quem é você para dizer que quem é trigo e quem é joio? O próprio Jesus sabia quem era Judas. O versículo 30 diz assim, naquele capítulo que eu leio, deixei crescer ambos juntos até a ceifa. Porque você começa a arrancar, se você começa a arrancar, ouça-me esta. Pensa bem, naquela altura não havia remédio, nem, como é que vocês chamam? Pesticidas, não é? Pesticidas para matar o joio, certo? Certo? Não havia remédio para matar o joio. Se a pessoa punha remédio ou pesticida para matar o joio, o que é que acontecia? Destruía o trigo. Alguém está a entender ainda? Se você usa pesticida para matar o joio, você vai matar o trigo. Muitas das vezes nós queremos arrancar pessoas da igreja, pessoas assim, assado, nem sei o quê, e Deus está a dizer, deixa isso nas minhas mãos, Ele vai tratar disso. Porquê? Se você começa a arrancar, isto é importante, irmãos, você tem que entender isso, se você começa a arrancar pessoas, sem mais, sem menos, porque você acha que é joio, ou acha que é não sei quantas, você começa a arrancar, você vai dar escândalo no reino de Deus. Esta foi a revelação que Deus me deu. Você vai começar a dar escândalo no reino de Deus.